ligado aos problemas econômicos, sociais e políticos do nosso tempo, da nossa hora. A escola reflete as disparidades e as lutas sociais. Negar isso é permitir que a exclusão social permaneça. Dessa forma, o pedagogo, dessa forma, educar é um ato político. É pensar de tal forma que todas as pessoas, os segmentos, as crianças, podem se realizar pessoalmente. Realizar um projeto pedagógico é um projeto político, uma experiência de cidadania. Aprende-se em função da vida social, das interações coletivas. É uma profusão da vida miúda no universo de saberes. Mas, quanto a Paulo Freire, é um pensamento datado, histórico, uma referência, uma inspiração para todos e cada um de nós que pensamos o outro como um encontro, um afeto, um abrigo, na partilha e na comunhão. Boa noite. Obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos, senhor Amaury Tadeu Barbosa Nogueira, eu gostaria de pedir a gentileza para que você permanecesse mais alguns minutos aí. Eu vou abrir a fala para ver se tem algum vereador que queira fazer alguma ponderação ou alguma argumentação acima daquilo que o senhor acabou de falar. Se inscreve o vereador e vice-presidente Edio Lopes, o vereador Toninho do Mel, o vereador Gerson da Farmácia e a vereadora Tainara Faria. Se inscreve também o vereador Jefferson Iachuda e o vereador Edson Hell. Está encerradas as inscrições. Com a palavra, o vereador Edio Lopes. Professor Amaury, eu até me emocionei com a tua fala. Além de uma aula de história, uma aula de cidadania, uma hora de luta, o educador falando da educação, de conduzir o saber, e a história da vida que você acabou de nos falar. Mostra que a sociedade, todos nós temos direito à educação, mas a educação das pessoas que assumem esse compromisso de ser um educador e de conduzir a verdadeira educação. Passar todos os princípios, mas reduzir também a política. A educação não é só o ler, o escrever, é saber da vida, da história da vida das pessoas, da nossa sociedade, e, com certeza, você explanou muito bem, Paulo Freire. E, principalmente, aquilo que você acabou de falar da tribo da África. A canção ao nascer, a se tornar adulto, me arrepia, ao casar e ao morrer. Que nossa sociedade nunca esqueça, a tua música, todo mundo tem a tua música. Essa música, com certeza, quando alguém da tribo aconteceu alguma coisa errada e a tribo se reúne, não é para puni-lo, mas para educá-lo muito mais. Parabéns, eu fico arrepiado e emocionado da tua palavra que você fez aqui para defender a causa. Parabéns ao vereador Toninho do Mel, e com certeza, você não está falando só de educação, você está falando de inclusão social. Boa noite e parabéns. Próximo vereador, inscrito vereador Toninho do Mel. Nós vamos ouvir todos os vereadores, depois eu cedo alguns minutos para o senhor fazer um comentário final. Boa noite, presidente, mesa, boa noite, vereadores, boa noite, plenário, boa noite, disparada. Fico muito contente de estar aqui hoje, nessa noite, mais uma noite emocionante. Também quero parabenizar o professor, obrigado pela presença, professor Amaury. É uma história de vida muito grande. Eu estava ali sentado ali, meditando, né? Todos os professores, se fosse que nem o senhor, com todo respeito aos demais, o nosso mundo virava, né? O senhor é um aprendizado muito grande e eu fiquei muito contente da sua fala, porque aqui o senhor está ensinando muita gente, justo aqui em Araraquara, como no estado de São Paulo e nível nacional. E eu quero parabenizar mesmo a sua fala, agradecendo muito a sua presença. Quando eu fiz o convite, você não pensou duas vezes, né? Através da Socorro, parabenizar muito, né? A Socorro também. Eu fiquei contente demais por esse dia emocionante, é um dia do pedagogo, né? E o pedagogo tem de ter muita transparência, muita dedicação, porque o pedagogo é uma história da nossa vida, é um pai da nossa vida. Porque todo mundo passou por pedagogo. E o vereador Toninho do Mel, nessa casa, quando eu vi que não tinha um pedagogo, eu fiz o pedagogo esse dia municipal. Por que eu falo? Porque tem que parabenizar a educação. A educação é tudo da nossa vida. E eu fiquei muito contente com a sua vinda aqui hoje para explicar muito mais, porque o senhor é meu professor, é nosso professor. E eu sei que a história de vida do senhor é muito comovente, né? É da aula na faculdade, é um exemplo de vida para nós.
Eu fico muito contente mesmo nessa noite, parabenizar muito você e a sua família, que Deus nos abençoe, que sempre dá essa força, essa energia total, porque hoje eu estou muito contente mesmo, e daqui a pouco eu vou falar mais nessa tribuna. Muito obrigado, uma boa noite. Próximo vereador inscrito, o vereador Gerson da Farmácia. Boa noite, professor Mauri. Parabéns pela sua vinda aqui, pela sua aula que você nos deu aí, citando muito bem Paulo Freire. Parabéns, viu, Toninho? Eu, como pedagogo, eu fiquei emocionado de te ouvir, porque meu curso de graduação é pedagogia. Só que o que o senhor falou aqui, o senhor puxou tudo, a sociedade. É o que precisamos. Nós precisamos de ter uma pedagogia integrada a toda a sociedade. Só assim você pode conseguir mudar uma nação e uma política social mais efetiva e com mais qualidade para a sociedade. Então, a pedagogia vem num modo eterno que vem cada vez moldando a sociedade, para ela ter uma política e a conscientização da população, da sociedade, o que seria nós sem a pedagogia e um professor de pedagogo para conduzir nossas crianças ao saber. Então, eu sempre digo aqui na Câmara, você só muda a nação com a educação. Parabéns e seja sempre bem-vindo a essa casa. E parabéns, Toninho. Parabéns vocês, estudantes de pedagogia. Próximo vereador inscrito, a vereadora Tainara Faria. Obrigada, presidente Tenente Santana. Muito boa noite, professora Mauri. Uma honra imensa recebê-lo nesta casa. Boa noite a todos os presentes no plenário. Saudar em nome do coletivo Disparada, todos que nos acompanham em casa também. Quero dizer que é importante sua vinda aqui hoje, que essa aula que o senhor deu foi espetacular de fato. Muitas vezes o pedagogo é a única referência que a criança vai ter no seu bairro, na sua escola e na sua vida, no período mais importante, que é o período da alfabetização. Então, a gente fica muito feliz que, vindo do Toninho do Mel, um vereador que sempre olha pelas categorias esquecidas, muitas vezes por anos, nesta casa, e a gente vê que um profissional de tamanha importância, aquele pelo qual todas as outras profissões passam sendo esquecido. Então, obrigada pela aula que nos trouxe, sobretudo sobre o nosso continente africano. É importante trazer a nossa cultura, da nossa terra-mãe para cá. Então, de coração, obrigada por ter vindo hoje. Viu? Próximo vereador inscrito, o vereador Jefferson Yashuda. Boa noite, presidente. Boa noite, professora Mauri. Falo em nome da bancada do PSDB, composta pelo vereador Porsani, Elton Negrini, Rafael De Angeli, para parabenizá-la a vossa vinda aqui, né, falar sobre o Dia Municipal do Pedagogo, comemorado dia 20 de maio. Então, quero parabenizar a iniciativa do vereador Toninho do Mel, né, que é um exemplo de pessoa dedicada ao ensino, né? Ele teve suas dificuldades e nem por isso é um exemplo aí, busca se qualificar dia a dia, né? E também parabenizar o vereador Gerson da Farmácia, que tem em sua formação a pedagogia. Muito obrigado pela vossa presença. Uma boa noite. E, por último, o vereador inscrito Edson Hell. Boa noite, Mauri. Boa noite à mesa. Boa noite a todos. Parabenizar primeiramente ao nosso vereador pela propositura, o Toninho do Mel. Pedagogia, uma das profissões mais bonitas, Mauri. É a ciência de ensinar, como o senhor bem disse aí, é saber lidar, né, com as diferenças, sem preconceitos, racismo, sem distinção, sem raça, sexo ou religião. Foi uma aula, acho que para todos aqui. Muito obrigado pela presença. Eu falo em nome do Cidadania, que é composta a mim, Edson Hell e o Zé Luiz Zé Macaco. Muito obrigado pela presença aí. Muito bem, senhor Mauri, eu também gostaria de render minhas homenagens, né, aos pedagogos, aos futuros, né, e futuras pedagogas, né, e realmente o que foi dito aqui, todos nós assinamos embaixo, né, o que poderá salvar esse mundo, né, é a educação. Eu me recordo que um dos professores, Mauri,
de história que eu tive na faculdade, ele pronunciou uma frase, Ashuda, que é muito importante. Ele falou que é uma pena que se dispara vários mísseis, né? Que se atira bastante para depois conversar. Ele falou, que pena, né? O ideal seria que se conversasse antes, para depois, se fosse o caso, disparar o míssil, né? E só através da educação que nós vamos conseguir conversar. É só através da educação que nós vamos aparar as arestas, né? E que nós vamos realmente ter uma evolução a nível não só de país, mas de uma evolução mundial. Quanta gente que não sofre, né, por causa do problema educacional. Então, gostaria também de parabenizá-lo como pedagogo, parabenizar o projeto que está em pauta aí do vereador Toninho do Mel e parabenizar também as futuras pedagogas e pedagogos aí aqui da nossa cidade de Araraquara. Quero colocar 4 minutos para que o senhor faça aí alguma consideração ou, se achar necessário, fazer algum comentário, por favor. Queria agradecer a receptividade. Me sinto tão pequeno aqui. Vocês foram generosos. Boa noite.